Belezinha, belezinha? Professor Tiago na área, trazendo a resolução da questão 44 do nosso e-book sobre tautologia, contradição e contingência. A questão 44, ela é uma ótima questão para a gente fazer uma revisão sobre o tema. Então, vamos resolver a questão. A questão 44 é uma questão da Banca Idecam e diz o seguinte: a respeito da temática lógica matemática, assinale a alternativa que representa uma tautologia. Tautologia é uma proposição que vai ser sempre verdadeira, tá? Sempre verdadeira na sua tabela verdade. Aqui nós temos 5 opções, aparentemente muito complexas, e eu fiz o seguinte: eu separei aqui cada uma das alternativas, a gente vai olhar todas as alternativas, mesmo que a gente já encontre a alternativa correta, né? Nossa tautologia. Como é que a gente faz a análise nesse tipo de questão? Vamos observar aqui o conectivo principal. Aqui no caso é uma conjunção, é um E. Vamos montar aqui a tabela verdade para esse conectivo. Então, consideramos aqui duas proposições. Montamos a tabela verdade. Verdadeiro com verdadeiro, fica verdadeiro. Verdadeiro com falso, fica falso. Falso com verdadeiro, fica falso. E falso com falso, também fica falso. Como eu quero verificar se isso aqui é uma tautologia, o que eu tenho que verificar? Eu não posso ter a minha proposição apresentando valor lógico falso. Se isso aqui ficar falso, de alguma forma, não é uma tautologia, tá? Então, vamos pensar aqui, ó, em duas proposições quaisquer. Duas proposições unidas por uma conjunção, ela pode ser verdadeira, pode ser falsa. Então, quer dizer que esse pacote aqui, ó, se eu chamar de A, e esse pacote aqui eu chamar de B, ou o contrário, né, no caso A e B, a gente pode analisar de uma forma mais tranquila. Então, eu teria A e B, sabendo aqui, ó, que eu tenho uma conjunção, e essa proposição aqui, como ela é uma conjunção também, a tabela verdade dela, obrigatoriamente, vai ser isso aqui. Tá? Vai ser verdadeiro, falso, falso e falso. Então, eu posso ter essa proposição sendo falsa. E como isso aqui vai ser uma conjunção com essa primeira parte, tá? Como ela vai ser uma conjunção com essa primeira parte, o resultado com certeza vai ser falso. Se isso aqui pode acontecer, você não considera uma tautologia. Porque se você tem a opção da tabela verdade ficar falsa, não é tautologia. Aí você pula para a próxima. A letra B, nós temos o seguinte, nós temos um condicional. Aí a técnica é a mesma. Primeiro eu vou pegar o condicional, vou montar a tabela verdade. Considero aqui as duas proposições. É claro, se eu já souber a tabela, não precisa. Tá? Verdadeiro com verdadeiro fica verdadeiro. Verdadeiro com falso fica falso. Falso com verdadeiro fica verdadeiro. Falso com falso também fica verdadeiro. Aí, nesse caso, o que eu vou fazer? Eu vou tentar encontrar essa possibilidade. Será que tem essa possibilidade da primeira parte ser verdadeira e da segunda parte ser falsa? Se isso aqui for possível, tá? Se isso aqui for possível, nós não temos uma tautologia. Agora, se isso aqui não for possível, significa que a nossa proposição ela é tautológica. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode pegar aqui a nossa proposição, vou escrever ela aqui novamente, e eu quero verificar se é possível a gente ter essa situação. Então, para que essa proposição aqui seja verdadeira, eu vou até voltar aqui, ó. A gente vai ter aqui a conjunção, ela só é verdade se ambas forem verdadeiras. Então, o que a gente vai considerar? Se eu quero que aqui seja verdade, eu preciso ter tanto a proposição P verdadeira, desconheço aqui o valor, mas por enquanto deixa assim, ou o valor de R, que eu vou estar usando aqui o verdadeiro, porque foi a consideração que eu fiz. Para que a primeira parte seja verdadeira, ambas as proposições devem ser verdadeiras. E quando ambas as proposições são verdadeiras, eu já encontro, né, eu já estou usando aqui o valor lógico de R. O valor lógico de R é verdadeiro, então eu vou ter que usar lá do outro lado. Aí olha só o que aconteceu. Essa proposição, quando a primeira parte é verdadeira, a segunda parte também vai ser verdadeira. E se a segunda parte for verdadeira, o resultado na tabela verdade é verdade. Então, eu não tenho condições de fazer essa
situação aqui, ó, acontecer. Por mais que eu force, né? Na verdade, a gente está forçando aqui, ó, considerando a primeira parte verdadeira para verificar se a segunda parte fica falsa, não vai acontecer. E se a primeira parte for falsa, né? Se essa primeira parte aqui for falsa, independente do que você coloca na segunda parte, o resultado já é verdadeiro. Então, se essa primeira parte aqui for falsa, se um dos dois ou ambos fossem falsos, a gente já teria aqui a garantia da verdade. Então, quando eu testo forçando, né? Quando eu considero que a primeira parte é verdade, esperando que aqui seja falso, e eu não consigo esse falso, o resultado que vem é verdadeiro, significa que qualquer situação que eu proponha, o resultado vai ser sempre verdade. Então, eu encontro a minha tautologia. Eu vou continuar com a mesma lógica fazendo as demais, para a gente verificar, até você pegar o jeito. Aqui no caso, eu tenho o seguinte, ó, eu tenho um ou, certo? Aí eu vou construir a tabela verdade do ou, P, Q, faço aqui o ou, certo? Verdadeiro com verdadeiro, fica verdadeiro, verdadeiro com falso, fica verdadeiro, falso com verdadeiro, fica verdadeiro também, falso com falso, resulta em que? Falso. Aí eu vou testar essa condição aqui. Essa condição eu vou ver se acontece aqui, se isso é possível. Então eu vou pegar essas duas proposições, tá, que estão ligadas aqui pelo ou, e eu vou testar. Se eu considerar que aqui é falso, eu espero que do outro lado também seja falso. Se isso acontecer, o resultado lógico é falso e não é uma tautologia. Essa é a lógica aqui do teste. Quando é que eu tenho um bicondicional falso? Vou construir a tabela verdade aqui também. Tá? Bicondicional, ele só é falso quando você tem aqui os valores opostos. Então, você vai ter duas situações aqui. Você pode ter verdadeiro, se e somente se falso, ou você pode ter verdadeiro, aliás, falso, se e somente se verdadeiro. Nessas duas situações, você tem o resultado lógico da primeira parte falsa. Aí você vai colocar aqui o ou, certo? E como aqui você tem essas duas proposições, com essas duas proposições, uma delas vai vir para cá. Então, você tem um valor de Q. Qual é o valor de Q que eu vou estar usando na primeira situação? Aqui é a primeira e aqui é a segunda situação, que é justamente, ó, vou destacar aqui, ó, primeira situação, verdadeiro com falso, no bicondicional gerando falso. Segunda situação, falso com verdadeiro, também gerando falso. Então, primeira situação, segunda situação. Aí, quando você supõe isso aqui, né, a primeira parte falsa, você espera que a segunda seja falsa. E se a gente tiver a segunda parte falsa, por ser um ou, a gente já garante aqui, ó, a falsidade. Então, vou aplicar a técnica. Vamos pegar aqui o valor de Q na primeira situação. Na primeira situação, o valor de Q é falso. Não R eu não tenho. Aqui eu já consigo verificar o seguinte, ó. E aqui eu já forcei a falsidade, ok, já é falso. E a segunda parte também vai ser falsa. Por que ela é falsa? Porque aqui eu tenho uma conjunção, aqui eu tenho um E. Então, no E, se um dos dois for falso, o resultado é falso. Então, já garanti que essa proposição aqui, ela pode ser falsa. E se ela pode ser falsa, ela não é uma tautologia. Vou para a letra D. Na letra D, a mesma lógica. Vou usar a mesma lógica de antes, tá? Só que na letra D eu tenho algo especial. Eu tenho essa situação aqui, ó. Não P ou não Q, que corresponde à negação de P e Q. Então, eu tenho esse bicondicional. Vou voltar aqui um pouquinho no nosso bicondicional para a gente lembrar uma coisa. Quando é que o bicondicional ele é verdadeiro? Quando as proposições têm o mesmo valor lógico. As duas são verdadeiras, o resultado é verdadeiro. As duas sendo falsas, o resultado também é verdadeiro. Isso nunca vai acontecer na letra D. Por que nunca vai acontecer? Porque como você tem a negação de uma proposição de um lado e a proposição do outro, então, por exemplo, se essa proposição aqui for verdadeira, lá do outro lado você vai ter a negação da verdade. Então, a negação da verdade é falso. E aí, esse bicondicional, ele passa a ser o quê? Falso. Se você tem a possibilidade de gerar um resultado falso,
não é uma tautologia. Então, agora a gente vai para a última, que é a maior, mas também a lógica é a mesma, tá? Aqui no caso eu tenho uma negação. Então, para que eu tenha o resultado lógico falso, tudo isso que está aqui dentro tem que ser o quê? Verdade. Se eu conseguir mostrar que tudo que está aqui dentro é verdade, quando eu negar uma verdade, eu passo a ter uma falsidade. Então, essa é a lógica que eu vou estar utilizando. Vou trabalhar apenas com essa situação. Tá? Vamos lá. Vamos pensar aqui na nossa situação. Aqui eu tenho um ou. Tá? E tem o condicional também, né? Então, vamos lá. Pensando aqui no condicional, esse condicional aqui vai ser o nosso conectivo principal. A gente vai unir aqui essas duas proposições. E aí eu vou pensar o seguinte. Uma proposição condicional, ó, vou pensar aqui na tabela verdade. Verdadeiro com verdadeiro, fica verdadeiro. Verdadeiro com falso, fica falso. Vou ter aqui falso com verdadeiro, que fica verdadeiro. Falso com falso também fica verdadeiro. Então, eu vou pensar da seguinte forma. Vamos supor que essa proposição aqui, ó, esse pacote, seja verdade. O pacote, tá? Então, eu teria aqui o seguinte, ó, verdade, então, aqui dentro, verdade ou a proposição é. Independente de eu saber ou não aqui qual é o valor de R, quando eu tenho um ou, o resultado já é verdadeiro. Então, ó, verdade, então verdadeiro, devido aqui ao ou. No condicional, quando as duas são verdadeiras, o resultado é verdadeiro. E aí eu consigo mostrar que tudo isso aqui pode sim ser uma verdade. E se é uma verdade, na hora que eu fizer essa negação aqui, ó, que está fora, eu vou ficar com o resultado lógico falso. Se eu conseguir ter um resultado falso, não é uma tautologia. Então, eu consigo demonstrar, sem precisar fazer todas as tabelas verdades para cada uma delas, que essa opção aqui, a opção B, quando eu tento forçar, quando eu tento essa situação aqui, ó, da segunda linha, ela não acontece. Eu tentei forçar, joguei um verdadeiro aqui na primeira parte, e jogando o verdadeiro na primeira parte, obrigatoriamente, a segunda parte também é verdadeira, impossibilitando que eu tenha um resultado falso. Então, todos os resultados lógicos serão verdadeiros. Gabarito da questão, letra B. E agora eu vou fazer o seguinte. Para tirar a prova dos 9, eu vou construir essa tabela verdade. Então, vamos lá. Vamos construir toda a tabela verdade para finalizar com chave de ouro, mostrando que isso aqui é uma tautologia. Então, são 3 proposições, P, Q e R, tá? 2 elevado à terceira é igual a 8, então eu tenho 8 linhas na tabela verdade. Você vai dividir 8 por 2, vai colocar 4 verdadeiro, 4 falso. Tá? Vai dividir 4 por 2, vai colocar 2 verdadeiro, 2 falso, 2 verdadeiro e 2 falso. E vai dividir o 2 por 2, vai ficar verdadeiro, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso e verdadeiro, falso. Beleza. Aí, como a gente vai usar aqui não que, vamos colocar aqui a tabela verdade de não que. Falso, falso, verdadeiro, verdadeiro, falso, falso, verdadeiro e verdadeiro. Agora a gente vai construir aqui, ó, P e R. Vamos fazer aqui, tá? Vamos deixar aqui o símbolo do condicional. E aqui vai ser não que ou é. Como é que a gente constrói a tabela da conjunção? Vou pegar aqui essa coluna e essa coluna. A gente vai buscar na coluna, para ganhar tempo, a situação onde eu tenho ambas verdadeiras. Então, onde eu tiver ambas verdadeiras, o resultado é verdadeiro. E em todas as demais situações, o resultado é falso. Então, eu vou ter aqui a primeira linha verdadeira, a segunda falsa, a terceira vai ser verdadeira, e todas as demais, por aparecer um falso entre eles, serão proposições falsas. Vou colocar aqui o símbolo do condicional. Colocar o condicional para todos eles, tá? Uma proposição condicional, quando ela tem a primeira parte falsa, independente do que você coloca na segunda parte, já vai ser verdadeira. Então, todas essas aqui que começam com falso, já garantiu verdade.
Agora, o que a gente precisa? A gente precisa do que vem depois desse Vzinho. Se ficar falso aqui, não é uma tautologia. Então, a gente vai ver que nenhuma dessas duas vai ficar falsa. Vamos trabalhar agora com o ou entre quem? Entre não que ou R. Então, agora a gente vai trabalhar entre essas duas aqui, ó. Vou destacar. A gente vai fazer um ou entre essas duas proposições. Quando é que o ou ele é falso? Tá? Quando o ou ele é falso? Quando ambas são falsas. Então, aqui na segunda linha eu vou ter uma falsidade. Aqui nessa linha eu vou ter outra falsidade. O restante é todo mundo verdadeiro. Então, verdadeiro com falso, no ou, fica verdadeiro. Falso com falso, fica falso. Verdadeiro com verdadeiro, fica verdadeiro. Falso com verdadeiro, vai ficar verdadeiro. Verdadeiro com falso, fica verdadeiro também. Falso com falso, fica falso. Verdadeiro com verdadeiro, verdadeiro. Falso com verdadeiro, também é verdadeiro. Então, aqui, ó, todas as situações me levam a uma verdade, porque a minha proposição ela é tautológica. Então, a questão que ela aparentemente é uma questão trabalhosa, mas para você que está estudando para fazer a sua prova, se você conseguir aplicar essa ideia de testar o falso, né, forçar a falsidade nos itens, né, em todos os itens, você vai ver que tem como você analisar sem precisar fazer a tabela verdade completa. Portanto, nós temos aqui a nossa resposta, o gabarito e a letra B, das duas formas. Espero que você tenha compreendido e te vejo na próxima resolução.